Quando um satoshi valerá R$ 1? É sobre isso que vamos falar então no vídeo de hoje. Por quê? Porque eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal me perguntando aí, fazendo algumas projeções sobre quando que um satoshi iria valer $1, e no vídeo de hoje então quero falar sobre quanto que um satoshi poderá valer R$ 1, inclusive por sugestão aí nos comentários. Então eu estou lendo, tentando ler pelo menos todos os comentários aqui dos vídeos do canal, e sempre que vocês mandarem boas perguntas, boas reflexões, eu pretendo fazer algum vídeo sobre o assunto, até para gerar aí de repente um quadro fixo no canal respondendo perguntas ou algo nesse sentido. Bom, então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade então na seção dos comentários. E para você se situar, então, eu estou gravando este vídeo aqui no dia 24/5/2025, 24 de maio, com o preço do Bitcoin a $108 mil. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente acabou de ter uma alta histórica aí nos $111 mil, mas teve uma pequena correção aí até $108 mil. Então vamos falar sobre quando que um satoshi poderá valer R$ 1. Ou seja, então já começando o vídeo aqui, a gente perguntou para o ChatGPT, é o ChatGPT que vai fazer essas análises e essas projeções, inclusive considerando outras projeções aí anteriores que a gente fez aqui nesse mesmo chat aqui. E, bom, lembrando, o disclaimer clássico aqui do canal que a gente sempre faz, isso não é uma dica de investimentos, então a gente não tem como prever o futuro, você não deveria basear suas decisões de investimentos simplesmente num vídeo de YouTube de 10 minutos, mas dito isso e fazendo esse disclaimer óbvio, então vamos seguir aqui para o vídeo para colocar aqui alguns cenários, porque eu acho interessante discutir esses cenários, ver a opinião de vocês e falar sobre o assunto aí. Às vezes comprar Bitcoin e holdar para o longo prazo pode ser um pouco monótono, então eu acho interessante fazer essas estimativas e prospectar esses cenários aqui. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Qual que é o objetivo aqui? Quanto que um satoshi valerá R$ 1? É isso que a gente quer descobrir. Ou seja, quanto que um Bitcoin é igual a 100 milhões de reais. Então, quando um Bitcoin valer 100 milhões de reais, a gente vai ter um satoshi valendo R$ 1. Bom, então passo 1 aqui seria converter o valor-alvo para dólares, porque provavelmente a projeção aqui que ele está fazendo é para dólares, então utilizando o câmbio atual, o preço do Bitcoin precisará chegar a 17,7 milhões de dólares para que um satoshi seja equivalente a R$ 1 com dólar a 5,65 aqui, certo? Então, considerando o câmbio atual, o preço do Bitcoin precisaria chegar em 17,7 milhões de dólares, e a gente precisa considerar também que, historicamente, o dólar se valoriza em relação ao real, de forma bem rápida, talvez cada vez mais rápido, e isso pode influenciar muito aqui nessa projeção. Então vamos falar sobre isso também. Bom, passo número 2, projeções anteriores do preço do Bitcoin. Então relembrando aí os topos potenciais para ciclos que foram calculados aqui anteriormente pelo ChatGPT. Basicamente a gente tem o ciclo atual, que é o ciclo de 2025. Lembrando aqui que os ciclos do Bitcoin geralmente acontecem de 4 em 4 anos, por conta do halving, aí, que ocorre de 4 em 4 anos. Então a gente teve aqui um topo em 2017, depois 4 anos depois, em 2021, a gente teve outro topo, e depois 4 anos depois, então, da 2025, que é onde a gente está vendo o novo topo aqui do Bitcoin. Então, o topo estimado aqui para este ciclo de 2025, de acordo com o ChatGPT aqui, então, é entre 150 e 250 mil dólares. Para o próximo ciclo, que seria aqui nessa estimativa em 2029, seria entre 500 mil dólares e 1 milhão de dólares. Para 2033, entre 2 milhões de dólares e 4 milhões de dólares. E para 2037, entre 8 milhões de dólares e 10 milhões de dólares. E aqui, então, finalmente, para 2041, entre 16 milhões de dólares e 20 milhões de dólares. Então aqui seria o preço-alvo. Mas é interessante lembrar aqui, pelo visto, ele está fazendo o cálculo em dólares, e provavelmente a gente terá isso antes por conta da desvalorização do real frente ao dólar, né? Mas vamos continuar aqui e ver se ele menciona isso. Bom, então no ciclo de 2041 é plausível que o Bitcoin atinja entre 16 milhões de dólares e 20 milhões de dólares. Portanto, um satoshi pode valer R$ 1 entre 2040 e 2045. No cenário, então, de crise e real fraco, se houver inflação no Brasil, o que é
é extremamente provável, certo? Desvalorização do real frente ao dólar, então 10 ou mais reais por cada dólar, o que é bem factível aqui. E se o Bitcoin atingir 10 milhões de dólares, então o Satoshi pode valer R$ 1 antes mesmo de 2040. Então ainda em 2030 e alguma coisa. Então olha só que interessante. Pode ser que antes de 2040, em 2030 e alguma coisa, a gente já tem aqui um Satoshi valendo R$ 1, considerando esse cenário, que inclusive é muito provável. Então, num cenário mais pessimista, digamos assim, seria só entre 2040 e 2045. Então, resumo final, o dólar hoje está em 5,65, que até é um valor baixo, deu uma recuada aqui, muito em parte por conta da alta aí da taxa de juros no Brasil. A gente tem, se eu não me engano, 14,75% de taxa Selic, ou seja, eles precisaram aumentar muito a taxa para que alguém fosse maluco o suficiente para querer deixar dinheiro no Brasil, com todos os problemas que a gente tem de muita corrupção, muita burocracia, muita ineficiência política e burocrática, enfim. Bom, então seguindo aqui, dólar hoje 5,65, bitcoins necessários aqui, o preço, né, do bitcoin necessário 17,7 milhões de dólares. Quando que isso pode acontecer? Entre 2040 e 2045, mas com um real fraco, então, até antes de 2040. Eu vou colocar aqui, então, se o real, considerando a desvalorização do real histórica, como é que seria esse cenário? Então, deixa eu escrever aqui, considerando... Beleza, acabei de perguntar aqui, considerando a desvalorização histórica do real, como é que ficaria, então, essa projeção. Por que isso é importante? Porque muito provavelmente o real vai desvalorizar, certo? Então, ele seguiu aqui quanto que um Satoshi vai valer no real, considerando a desvalorização histórica do real frente ao dólar. Então, ele coloca aqui, 1994 foi quando o plano real foi criado. O real já perdeu mais de 90% do seu poder de compra frente ao dólar desde então. Então, esse é o histórico da desvalorização do real. Aqui em 2002, a relação, né, dólar-real era 4:1, no caso, R$ 4 para $1. Então, valorização do dólar 4 vezes. Aqui a gente tem observações crise e eleição Lula, certo? E a paridade na criação. Então, interessante, porque eu não dei muitos insumos aqui. Isso aqui é basicamente o ChatGPT que está fazendo, né? 2011, então, R$ 1,55 para cada dólar, ou seja, a valorização do real. Superciclo das commodities, olha só, interessante aqui essas observações. 2015, então, voltou para o 4:1. Valorização do dólar, recessão mais crise política, a gente lembra bem aí, impeachment da Dilma e por aí vai. Então, 2020, 5,50, aumento, valorização do dólar, aqui então pandemia e impressão monetária, e 2025, 5,65, que é aí o multiplicador de 5,65 vezes, que é o preço atual aí, em maio de 2025. Então, a média de desvalorização do real frente ao dólar é de em torno de 7% ao ano, composta. Então, seguindo aqui, projeção futura do câmbio dólar para real. Assumindo que o real continue se desvalorizando em um ritmo semelhante a 7% ao ano, em torno de 7% ao ano, teremos então em 2025 um câmbio estimado de 5,65, em 2029 7,4, em 2033 9,8, em 2037 13, em 2041 17,2. Enfim, não sei, talvez até mais rápido, talvez essa inflação aí do dólar aumente, não sei. Bom, mas vamos seguir aqui na projeção do ChatGPT, lembrando que isso obviamente não é uma dica de investimento, certo? Então, seguindo aqui, ponto número 3, quando que o Bitcoin precisa valer para um Satoshi ser igual a R$ 1, considerando então a desvalorização do real frente ao dólar. Lembre-se, um Satoshi é igual a R$ 1 é igual a um Bitcoin valendo 100 milhões de dólares. Então, convertendo isso para dólares, com base nas projeções de câmbio, teremos em 2025 aqui o câmbio de 5,65 atual, né?
e o preço do Bitcoin que seria necessário em dólares, e por aí vai. Então, eu não vou mencionar todos aqui, mas em 2029, com o câmbio seria necessário 13,5 milhões de dólares, 2033, 10,2 milhões de dólares, 2037, 7,7 milhões de dólares, 2041, 5,8 milhões de dólares, porque o dólar também vai se valorizando frente ao real. Ou seja, quanto mais o real se desvaloriza, menor precisa ser o preço do Bitcoin em dólares para que um satoshi é igual a R$1. Então, considerando projeções anteriores do preço do Bitcoin, já projetamos anteriormente, então, os preços aqui de topo provável para o Bitcoin nos próximos ciclos, e se o real seguir a tendência histórica e o Bitcoin atingir entre 8 milhões de dólares e 10 milhões de dólares em 2037, já será o suficiente para um SAT igual a R$1. Então, a conclusão final aqui, com o dólar se mantendo estável, a projeção aí de um SAT para R$1 seria em torno de 2041, com preço aí de 17,7 milhões de dólares e com uma observação aqui de alta demanda e escassez. Mas então, considerando a desvalorização média do real, isso aconteceria antes, bem antes, inclusive em 2037, com o preço do Bitcoin em 7,7 milhões de dólares. É isso? É isso. Então, que seria mais provável. E com hiperinflação no Brasil antes de 2037, com o preço do Bitcoin em 5 milhões de dólares ou menos, que seria um cenário extremo aqui, bem interessante. Então, resume em uma frase, vamos ver aqui o que o ChatGPT diz. Se o real continuar se desvalorizando como sempre fez, um satoshi pode valer R$1 já em 2037, ou até antes, se o real colapsar. Olha só que interessante. Então é isso, bem interessante. Eu quero saber a opinião de vocês, então. Vocês acham que isso vai acontecer antes, depois de 2037? Será que é apenas em 2041? Ou essa projeção está totalmente errada e você discorda totalmente com a projeção aqui do ChatGPT? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, então não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até mais.